Eu estou aqui com a Vera Saldanha, ela é mestra, doutora em Psicologia Transpessoal pela Unicamp, ela é fundadora da Alubrate de Campinas, e eu tenho a honra de estar aqui com ela, um grande prazer. Vera, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, estar aqui conosco, e seja bem-vinda. É uma alegria grande estar aqui com você, Cris, poder trazer um pouquinho da Associação Luso Brasileira de Transpessoal, uma associação que há 25 anos existe aqui em Portugal e que traz um pouco essa missão de falar sobre a dimensão do transpessoal na psicologia. E eu fiquei bastante feliz quando você propôs justamente esse tema, né, que é consciência, valores e espiritualidade, porque as coisas estão extremamente conectadas, interligadas e, mais do que nunca, necessárias de reflexão, de apreensão no momento atual, porque implica necessariamente em vivenciar, não só em teorizar. Eu acho que esse é um momento que o convite bem forte é isso. Então, é muito bom estar aqui com vocês, com todos que têm interesse nessa temática e aqueles que desconhecem, mas querem saber um pouquinho mais, afinal de contas, né? O que é isso transpessoal e o que a transpessoal fala da consciência, de valores, de espiritualidade. Então, por que eu me despertei por esse tema e te convidei a vir a conversar conosco, né? É porque eu trabalho dentro de organizações com a gestão da cultura organizacional, onde nós falamos muito dessa questão de ser walk the talk, de ser consciente, né, daquilo que você pratica, fala e pratica, né? Então, assim, qual esse eco que tem entre uma coisa e outra? Então, tem muitos líderes que falam determinadas coisas, mas não praticam aquilo que falam. Né? Não tem essa coerência nas ações. Então, Vera, eu queria te convidar a falar um pouco qual que é a congruência de consciência, de valores e com a espiritualidade em si. Bom, acho que uma primeira coisa, falando um pouco sobre consciência, que durante muito tempo foi um tema colocado à parte, inclusive na psicologia, porque era como algo muito complexo, algo só determinado para os filósofos. Então, isso, de certa forma, fez com que esse tema ficasse um pouco excluído. E somente no final do século passado foi que começou a se resgatar muito essa temática, a questão tanto da consciência quanto do cérebro, e redimensionar, sair daquela história, isso é uma caixinha de segredo, cérebro, consciência para filosofia, porque você tem que estar consciente para falar sobre a consciência, e começa-se a trazer para a psicologia, que no primeiro momento, obviamente, assume muito mais a característica da neurologia, que vem e nos fala em relação como ao todo momentâneo no instante presente. Então, aqui agora, eu, você, todos os que estão nos assistindo, precisam estar conscientes para poder ter essa interlocução, essa compreensão da fala e da conexão conosco. Então, é importante que se observe que isto que nós estamos colocando é chamada consciência de vigília. Ela é pautada pelo tempo linear, passado, presente, futuro. Ela é pautada pela relação de causa e efeito e de previsibilidade, né? Então, o que essa consciência busca? Sempre certezas, ela busca sempre A vai levar B, B a C e assim sucessivamente. Entretanto, com certeza, todos nós sabemos que a vida não é bem assim,
né? O que que acontece? Nós temos um caminho de incertezas. Então, vamos nos remeter, por exemplo, ao momento atual. E o que diferencia, então, o tema consciência? Porque, além dessa consciência de vigília, Cris, existe outros níveis de consciência mais elevada. Então, existe um nível básico e existe um nível de consciência elevada. Esses dois níveis, claro, esses dois topos, esse aqui e o nível mais elevado da consciência, ele pode passar por graduações, ele pode passar por processos de autodesenvolvimento, de despertar, né, que são como que lampejos de iluminação. Então, nos primeiros momentos, os estudos da psicologia transpessoal foram muito em cima de relatos de seres que tinham experienciado esse despertar da consciência, essa dimensão mais iluminada, e ainda continuava sendo para um número restrito de pessoas. Até que Maslow resgata uma coisa importante e diz assim: epa, esses níveis de consciência elevado são parte da natureza humana. Nós podemos ter recursos, métodos para que isso possa acontecer. E a percepção do indivíduo se ampliar, né? Acho que, na medida em que ele traz isso, ele puxa a espiritualidade e diz: as experiências espirituais, elas são legítimas, elas são da nossa humanidade, né? Ele diz, inclusive, que faz parte de uma dimensão, entre aspas, biológica, né? De algo que é inerente à nossa natureza. Então, quando você traz para o ser humano essa visão antropológica mais ampla, de uma consciência que pode ampliar a percepção, quando você traz essa dimensão da espiritualidade, que vem lá desde aquele primeiro momento, quando se fala do sopro, aquilo que é vivificante no indivíduo, você começa a resgatar aspectos de força. Porque essa dimensão da espiritualidade, ela abre portais interiores que não deixa você susceptível aos impactos externos, a essa lei de causa e efeito. Quer dizer, você começa, então, a trazer valores. E aí... Posso te interromper? Desculpa. Claro, claro, você, as pessoas que estiverem querendo interromper. Quando a gente fala de um desvendar de uma consciência aí, né? De uma forma prática, como que você traduziria isso para quem está nos vendo? Assim, olha, como que traduziria isso para... o Maslow disse que nós temos condição, que faz parte do ser humano, né? Ter esse níveis de consciência mais elevados, né? Uhum. Eu também acredito nisso. Então, muitas pessoas viram para mim e falam assim: você acredita realmente que a pessoa vai mudar, né? Eu falo assim: olha, se eu não acreditasse, eu não trabalharia com pessoas, né? E não é uma questão de mudar, é uma questão de enxergar as qualidades em si, né? Por exemplo, o Alan Ketcher, que é um teórico, né, que traz para a gente algumas questões, ele fala tudo uma questão de gerenciamento de forças, né? Então, às vezes eu tenho uma força que ela é positiva, mas se eu exagerar nessa força, ela pode se tornar negativa, né? Então, quando eu falo que eu acredito nas pessoas, eu acredito nessa força positiva que todos nós temos, né? E não no exagero dela. E que simplesmente quando a gente convida as pessoas a trazerem ela para a sua qualidade, pelos seus dons, por aquilo que dá força para ela ir adiante, né? Como alguém mais no nível de consciência elevado, favorece a ela tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Então, era isso que eu estava me referindo quando a gente fala de estados de consciência mais elevados. Como que eu consigo dar esse passo, né, para elevar o meu nível de consciência?
você inseriu um outro conceito de forças, né? Forças, na verdade, tem a ver com virtude, que tem a ver com valor, né? No latim, virtus significa força, e que são valores, são forças que, dentro da psicologia positiva, é colocado como forças. O Maslow traz essa terminologia na psicologia transpessoal como valores, e talvez assim, o tema valores, ele é bastante abrangente, porque você tem valores enquanto moralidade, regras que vêm de fora, e você tem valores intrínsecos. Então, nós estamos falando desses valores intrínsecos. O que significa isso? Que nos estados mais elevados de consciência, esses valores emergem naturalmente. Não é uma regra colocada de fora. E como é que esses estados podem emergir? Eles são parte da nossa natureza. E esse era um aspecto que eu indagava muito quando eu comecei a conhecer mais profundamente a psicologia transpessoal. Porque, embora ela tenha um repertório teórico amplo, vasto, ela não tinha um método que a gente pudesse aplicar no cotidiano, tanto para a área da educação, quanto para a área clínica, e até mesmo em organizações. E o Maslow trouxe alguns aspectos interessantes nas organizações, ele que leva essa perspectiva de valores espirituais para a organização, mas tudo isso colocado muito enquanto postulados teóricos, né? Então, os primeiros estudos sobre estados ampliados de consciência, eles se remetem, sim, à pesquisa que se refere às experiências de iluminação, às experiências mais elevadas, de místicos, de santos. E quando você vai aprofundando nessa temática, esses próprios místicos, por exemplo, muitos deles diziam que esse estado de consciência de vigília é um estado como se nós estivéssemos adormecidos. Mas por que adormecidos, né? Porque a gente está somente na perspectiva racional. Então, nós estamos, nesse momento, numa civilização que usa mais preponderantemente a razão, o que é muito bom, né? Porque a gente já evoluiu. Antes usava só força física, depois só as emoções passionais. Hoje se integra também a razão, mas ela é insuficiente. Então, o que nós percebemos, Cris? Que quando a gente integra essa razão, então direciona, né? Quando você fala para mim agora, eu acredito que as pessoas transformam, senão eu não trabalharia com as pessoas, porque percebemos que tem em todos os seres humanos esse potencial de mudança. E isso é claro, o quanto que a civilização vem mudando, né? Mas não é algo, atenção, que aconteça naturalmente. O naturalmente leva milênios, né, de anos. Para que esse processo possa acelerar, há que se buscar o autoconhecimento. E um autoconhecimento que passa pela dimensão do transpessoal. E isso tem coisas assim bastante simples, né? Bastante simples que nos possibilitam trazer à tona isso. Então, quando você tem uma intenção, não, eu quero direcionar para algo que é positivo e que é benéfico. Por exemplo, o meu time, você falou da questão da empresa, né? Então, para o meu time, na empresa eu quero trazer algo que é positivo para eles. Então, a primeira coisa é favorecer essa conexão do indivíduo consigo mesmo, da sua percepção mais ampla, o que é que o motiva, o que é que realmente o estimula, né? E é a partir daquilo que o motiva, e aí entra um pouco de força, né? Qual que é a sua força? Quando você foca a sua força, você tem motivação, você tem energia.
A partir daí começa a se abrir percepções mais amplas, começam a vir insights, começam a vir então processos criativos, intuitivos, e você entra num fluxo mais ascendente. Vera, eu percebo, como eu trabalho muito com pessoas, com executivos, né, que existe um descolamento de si próprio, porque entra muito no automatismo e eu tenho que entregar, eu tenho que produzir, eu tenho que dar resultado, né? E a pessoa nem sabe por que ela está trabalhando. Muitas vezes ela simplesmente faz aquilo que tem que fazer, porque ela tem que entregar uma meta e porque ela recebe um salário no final do mês, mas esquecendo de si própria, não sabe nem o propósito de vida dela, né? Uma vez eu estava num treinamento, eu perguntei para a plateia assim, qual que é o propósito de vida de vocês? Né? Deixa eu só pôr a bateria. Qual que é o propósito de vida de vocês? Eles olhando para mim e falou assim, propósito? Mas o que é propósito? Né? Eu não sei para que. Eu falei assim, mas para que você veio ao mundo? Para que você está aqui? Para trabalhar, para ganhar salário, para estudar, mas para quê? Qual é o sentido mais profundo disso? Né? Quais são seus talentos? Para que você está nesse mundo? A pessoa não sabia me responder. Porque eu percebo que existe uma distância muito grande, Vera, do seu autoconhecimento. As coisas estão todas no automático, né? Se a gente fosse conversar com as pessoas aqui presentes e convidá-las a buscar por si próprias e pelos seus propósitos, né? Que cada um tem o seu propósito de vida, que dicas você daria para essas pessoas, Vera? Acho que nós podemos fazer uma prática agora, nesse momento, né? Além de algumas coisas que são partes naturais, como muitas pessoas já falam, e já é bem conhecido a prática de meditação, prática de mindfulness, a conexão com a natureza, você contemplar árvores, você estar em contato com a beleza que nos é oferecida com gratuidade, das flores, do sol diariamente, principalmente nesse país que vivemos. Além disso, né, do indivíduo consigo mesmo. Existe um método que a gente propõe, onde ele passa por 7 etapas e que envolve justamente essas relações do indivíduo, primeiro consigo mesmo e depois com o outro. E a partir disso, você consegue dar a mudança da percepção. Então, a primeira coisa que você colocou, né? Esse o que é essencial a pessoa ter para ela. Né? O que eu vim fazer? O que eu sou? Né? O que é o centro da minha vida? Depois o porquê e aí como que ele vai fazer isso? Mas aí você diz assim, nossa, mas isso nem passa, a pessoa nunca identificou tal. Então, vamos começar do ponto mais presente, que não tem como negar, o próprio corpo físico. Então, agora, né, se você e todos que estão nos assistindo se perguntarem, como é que está o meu corpo agora, nesse momento? Né? A minha postura, como é que está contraída, descontraída. A primeira coisa para se escanear é o corpo. E como é que a gente faz isso? Através das nossas sensações. Né? Qual que é a sensação que está no meu corpo? Agradável, desagradável? Eu estou sentado numa posição confortável, desconfortável? Que sons eu estou ouvindo próximo de mim? Que sons estão mais distante? Que eu estou no meu campo visual? Né? Que eu estou vendo? E aí, há algum aroma nesse momento? Então, você vai através dos 5 sentidos. A primeira coisa, te traz a consciência de como seu corpo está. E às vezes, por exemplo, eu faço isso diariamente, né? Quando uma pessoa chega para o processo terapêutico, e às vezes ela diz, nossa, eu estava com o ombro
tão aqui preso, ou eu estava fechado, né? Curvado para frente. Então, aí a pessoa, não, peraí, deixa, nossa, minha respiração estava, então deixa eu respirar mais. Então, o primeiro indicativo de o que sou é a sensação, é o corpo, a corporeidade, né? A partir disso, o pensamento. Que tipo de pensamento é que me passa? Algumas pessoas, muitas vezes, através logo após o momento da sensação, ela é imediatamente sequestrada pelo pensamento, que vai julgar, nossa, essa posição não está boa, essa posição está boa. Mas tem uma nuance interessante que outras pessoas, a partir da própria percepção do corpo, também conectam emoções. Então, quanto mais, eu diria, a pessoa está espontânea, normalmente ela conecta a sensação, a emoção e os pensamentos. Quando a pessoa já entra mais numa fase adulta, o que eu percebo? Ela conecta a sensação e a partir disso, por exemplo, vamos pensar, se ela está curvada, se ela vai com a emoção, ela fala, nossa, parece que uma dor no peito, uma angústia, acho que estou um pouco preocupada, vem a emoção. Ou se vem o pensamento, é assim, nossa, parece que eu estou com peso aqui, olha, poxa, preciso ficar mais ereto. Então, uma das duas coisas. Então, a pessoa perceber, logo após a sua sensação, o que te veio? Que tipo de emoção? Né? Que tipo de pensamento? E aí, o sentimento, ele é parceiro do pensamento. Por quê? Tanto o pensamento quanto o sentimento, eles avaliam, isso é bom, isso é ruim, isso é adequado, não é adequado. O sentimento e vem e te diz, poxa, isso é ok, que bom que você está se sentindo leve, descontraída, você está aqui interessado, ouvindo. Ou, ao contrário, nossa, né? Você estava tenso, poxa, isso não é bom. E aí, você, então, orientar esse pensamento. Então, o que é nesse momento que eu desejo para mim? O que é o essencial? E aí vem, então, a intuição. Então, são 4 elementos importantes de se conversarem, que é a sensação, a emoção, a razão, que envolve o pensamento e o sentimento, e a intuição. Então, via de regra, neste momento atual, Cris, nós caminhamos dessa maneira. Naturalmente, a partir de um desconforto, de uma dor física ou emocional, que nós vamos buscar ajuda. Antes de ter essa dor física ou essa dor emocional, dificilmente a pessoa vai buscar ajuda, né? Então, vem a sensação, a emoção, e aí é que ela direciona, vou buscar ajuda, e ela começa, então, a integrar esses elementos e se abre para uma instância mais elevada, aquilo que eu chamo de eixo evolutivo, que são justamente os estados ampliados de consciência. E aí, esses estados, eles estão presentes o tempo inteiro. Né? A consciência de vigília, o estado de sono, o estado de sonho, o estado do despertar. Você pode não ter consciência deles, você pode não se lembrar do sonho que você teve essa noite, mas todos nós sonhamos. Então, trata-se de trazer a consciência, trata-se de trazer à tona essa presença de quem somos nós. Corpo, emoção e espírito. E aí, quando há essa busca intencional para o autoconhecimento, a gente sai desse pressuposto de eu vou procurar algo porque tem uma dor física, uma doença, uma dor emocional, para eu quero me autoconhecer para estimular as minhas emoções mais elevadas,
com isso, as minhas sensações, elas se tornam ações mais adequadas e naturalmente a intuição vem. Então, há uma integração ou congruência entre pensar, sentir, intuir e agir. O que você me colocou, né, na sua prática de organização, parece que é como se tivesse uma fragmentação entre o que a pessoa faz de uma forma automática e aquilo que de fato é o universo dela, aquilo que ela sente, aquilo que ela intui, aquilo que ela vivencia no mundo subjetivo. Então, quanto mais fragmentados nós estamos, mais inferior é a nossa consciência. Mais a consciência ela é fragmentada, mais ela é limitada, por exemplo, a consciência de vigília, que é isso que você falou, né? Então, você levanta, você vai trabalhar, você volta, paga a conta, dorme, acorda, sem sentido, sem propósito. Quando você começa a expandir a consciência, naturalmente, você começa a integrar aquilo que você faz, com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, com aquilo que você intui. E é nessa esfera da intuição que vai então se abrindo, vai se desdobrando possibilidades inimagináveis. A criatividade, as descobertas, o sentido da sua existência, aquilo que te move, né? Que são as suas forças. A fragmentação, por acaso, porque assim, a criança quando nasce, ela vem aberta, né, para um monte de coisas. É assim que eu vejo. Eu sou curiosa, eu quero saber, eu quero aprender, eu quero conhecer. E dependendo da educação, vou dar um exemplo, né? Uma criança cai, machuca o joelho, está sangrando o joelho. Aí o pai fala assim, levanta, não foi nada. Passou a mão em cima do joelho, mas a criança está sentindo dor, está sangrando o joelho dela, né? E aquela pessoa que é a maior referência que ela tem, que é o pai ou a mãe, fala que não está sentindo nada, que não é, né? Não tem nada. Então, o lado externo começa a provocar naquela pessoa ou naquela criança uma desconexão consigo própria. Faz sentido isso? Todo sentido, né? E aí vão se originando as crenças, né? Nós temos inúmeras crenças, mas existem 3 grandes crenças fundamentais que são geradas nesse processo de educação, que é o desamor, o desvalor e o desamparo. Então, isso vai fazendo com que a pessoa imbua essa crença e essa crença, então, vai regendo a vida dela. Ela vai sendo guiada por essas crenças. E aí existe mais ou menos alguma coisa. Como essa crença é uma crença fundante nela, ela passa a ver o universo dessa forma. Ela passa a atrair situações que vão provar para ela que ela tem razão, né? A gente costuma dizer da tal da profecia autorrealizada, né? Porque ela acredita nesse desamparo. Então, tem um experimento muito interessante que foi feito em relação ao desamparo com cães, com 3 grupos de cães. Um determinado grupo eles colocaram numa sala e depois de um certo tempo começaram a dar pequenos choques. E rapidamente eles começaram a procurar uma saída tarará, e tocaram uma barra e conseguiram sair do espaço do choque. Um outro grupo colocaram no espaço e depois de um determinado tempo colocaram então o choque. E não importava o que os cães fizessem, o choque perdurou. Podia tocar em barra, podia ir para um lado, para o outro, continuava. O choque não parava. E depois um outro grupo que colocaram durante um tempo e nada aconteceu, nenhum choque foi dado. Bom, pegaram esses 3 grupos de cães e levaram eles então para um espaço maior, no qual, depois de um determinado tempo,
eles inseriram os choques intermitentes. Bom, o que aconteceu? O primeiro grupo, que não tinha, o último grupo, que não tinha levado nenhum tipo de choque, rapidamente começou a procurar, encontrou a saída. O grupo que tinha levado choque, procurou a barreira e saiu, demorou um pouquinho mais, mas procurou a barreira e conseguiu apertar e sair. E o terceiro grupo, que era o grupo que tinha ficado no espaço, que não adiantava fazer nada, que o choque perdurava, você sabe o que eles fizeram? Deitaram no chão, encolhido, e ficaram grunhindo, né? Assim, sendo que a barreira estava muito próxima deles. Esse exemplo foi, inclusive, utilizado por um trabalho bem interessante, um trabalho que já tem, acho que, uns 15 anos, sobre o desamparo aprendido em violência contra mulheres. Né? Então, ela muitas vezes vem de um histórico familiar, em casas com violência, o pai, o irmão, as pessoas, então ela acaba encontrando um companheiro que repete essa violência e ela não sai da situação. Né? E muitas vezes ela, inclusive, é a provedora, mas ela permanece na situação. Então, existe uma crença fundante do desamparo aprendido. Quer dizer, não adianta eu chorar, vão dizer que não é nada, né? Sabe, é interessante você falar, eu estou estudando, você está me ajudando isso, né, a verificar as questões femininas, né, o feminino, o despertar feminino, e nós falamos muito sobre isso, né, e ultimamente eu vi outro dia um vídeo no TED de um senhor muito lustre, enorme, negro, né, e ele contando que ele foi criado numa situação de muitas restrições e muito machismo, né? E assim, homem não chora de jeito nenhum, de forma alguma. E ele teve 2 filhos, uma menina e um menino. E a menina, se caísse, se esbarrasse no chão, eu queria falar um pouco sobre o desamparo, né? Aprendi. Ele falava assim, filha, vem cá, ele acolhia a menina, enxugava as lágrimas, né? Abraçava a menina, isso vai passar, fica calma, o papai está aqui, né? E ao contrário acontecia com o menino, que era 1 ano ou 2 mais velho que a menina. O menininho caía e chegava, em vez de ele pegar o menino no colo e repetir o mesmo padrão que ele fazia com a menina, ele falava assim, homem, não chora, vai para o seu quarto agora e aprende a ser homem, né? Olha só o que nós fizemos com os homens. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente convida para salas de conversa de autoconhecimento, ou a gente chama essas pessoas, os homens, né, para olhar para dentro de si, e eu olho para dentro das organizações, sabe, Vera? Porque eu tenho muito contato com homens, geralmente, né, nesse patriarcado em que vivemos ainda aqui no Brasil, a grande maioria dos líderes são homens. Infelizmente, ainda não temos as polaridades juntas, né? Como que a gente pode, por exemplo, incentivar os homens a enxergar essa questão desse desamparo aprendido? Porque é um tipo de desamparo isso que você acabou de comentar, né? Levando para o masculino. Como que nós podemos incentivar esses homens a não ter medo de expressar a sua vulnerabilidade, de mostrar que também tem momentos que quer chorar, que tem momentos que tudo bem de admitir que errou, né? Como que você acha que é possível estimular isso nos homens? Acho que tem 2 coisas assim bem rapidamente, né? A primeira delas é esse grande equívoco que se fez entre gênero e arquétipo, dimensões arquetípicas, porque tanto o homem tem uma dimensão do arquétipo do feminino, da sensibilidade, da amorosidade, do carinho, da quanto da força, da ação para o mundo, né?
quanto a mulher também tem essa capacidade de força, de ação, de objetividade do mundo masculino, do arquétipo do masculino, e isso ainda talvez a sociedade não aprendeu, porque se você percebe que há um número diferente, por exemplo, as grandes corporações, embora tenham algumas mulheres, você conta os dedos, a grande maioria são homens. Então, a mulher também tem essa força, e isso é do arquétipo do masculino, que tem homens e mulheres, e a sensibilidade, a subjetividade, o mundo interior, a afetividade, tem a ver com aspectos do arquétipo do feminino que homens têm e mulheres têm. Então, tantos homens foram prejudicados, né, na sua inteireza, na sua integridade, quanto as mulheres também foram prejudicadas na sua inteireza. Né? Então, a primeira coisa é resgatar essa perspectiva. E aí requer a questão da humildade, de olhar para isso, de reconhecer. Eu tenho uma dimensão que é forte, objetiva, que eu vou, faço, aconteço, mas eu também tenho uma dimensão que é triste, que é frágil, que é vulnerável, né? Está aí o grande sucesso que fez o livro da Coragem de Ser Imperfeito, né? E agora depois ela lançou a vulnerabilidade também. Então, e o segundo ponto, que é a identificação, que requer exatamente coragem, né? Quando nós lançamos lá as 7 etapas, lá a abordagem integrativa, isso foi lá em 1997, e foi assim, de uma forma muito legal que eu vi ela lançou a Coragem de Ser Imperfeito, porque necessita resgatar muito mais a coragem do que dizer, não, eu sou macho, eu não choro, eu sou forte, isso não me toca. Né? Você tem que ter muito mais coragem. E aí a gente falou de 2 etapas importantes desse processo evolutivo humano, que é o reconhecimento e a identificação. E que tem por base valores. E esses valores nos movem, esses valores são forças que nos movimentam e nos levam naturalmente para uma consciência mais expandida, mais elevada. A consciência elevada não é atributo só de santos, de iluminados, é da nossa natureza. E quando a gente vai integrando, a gente vivencia essa integralidade do nosso ser, naturalmente esse processo evolutivo de 7 etapas acontece. Por quê? No primeiro momento, tem que reconhecer, né? Eu tenho um feminino e um masculino, eu tenho força de ação, mas eu tenho um subjetivo também, eu também tenho uma singularidade. Bom, eu tenho coragem para olhar quais são as emoções que permeiam essas 2 polaridades. Mas, depois que eu mergulho nelas e que eu libero esse campo de energia dessas emoções, vem a desidentificação, que é muito, eu estou nisso, mas eu não sou só isso. E aí você vai para algo além das polaridades, no sentido de que você resgata, né? E aí a importância do diferenciar o ser do estar, né? Essa abrangência daquilo que você é em diferentes momentos e em diferentes circunstâncias. Então, você tem um momento que você está frágil, tem um momento que você está forte, tem um momento... E aí você vai no para além disso. Você absorve, vamos dizer assim, os ensinamentos, os benefícios, tanto da dimensão arquetípica do feminino quanto do masculino, em direção a uma síntese. E é aí que a transformação acontece. Então, os processos de mudança que a gente observa acontecer nas empresas foi muito o incorporar a dimensão feminina. Se você pensar desde lá, treinamento, RH, que foi de uma forma ainda muito limitada, mas eram dimensões arquetípicas do feminino, que começavam a ver a particularidade, o indivíduo não era mais só um número na empresa, não era mais uma função, aí começa a se ver os benefícios, e uma das coisas que já há algum tempo percebe-se, que não é mais só os benefícios, não é só mais o financeiro, mas cargos mais elevados
envolvem também satisfação pessoal, envolve também propósito, né? Então, há um ser humano em transformação e, consequentemente, as demandas, as necessidades externas também começam a ser outras. E aí, na medida que essa transformação acontece, o processo de propósito fica muito claro. Aquilo que foi a sementinha que germinou, cresceu, transformou e que integra, então, novas respostas para situações novas e para situações antigas. Então, quando você está me contando de empresas, sabemos que o processo ele está em curso e que novas respostas para situações antigas, elas são necessárias e que inúmeras novas situações estão acontecendo e que tem que se buscar novas respostas, porque as respostas antigas já não favorecem o status quo para essas novas situações. Não adianta você dar a resposta antiga. Vera, eu ficaria aqui conversando com você mais um tantão, porque eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Vera, eu estava ouvindo você falar, né, sobre essa questão do autoconhecimento, algumas atitudes que a gente tem que ter, até mesmo do fato de nós estarmos sentados da forma confortável ou não, tudo isso influencia, né? Vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, tá distante a voz e tá bem baixinha. Deu para ouvir até o autoconhecimento, mas eu vou pedir para você aumentar um pouco. Tá me ouvindo agora? Ah, agora melhorou. E eu não sei se isso tem a ver, mas hoje eu recebi de um grupo na qual eu participo uma mensagem de mais ou menos uns 4 ou 5 minutos de um neurologista e ele fala, ele é até engraçado um médico fazer um depoimento, né, desse tipo, mas ele fala que o sentimento da gratidão ele já consegue, já faz com que o ser humano ele desperte para o momento que ele está vivendo e ele não se prende ao passado, não cria as expectativas para o futuro, mas o momento presente, o fato dele expressar o sentimento de gratidão, né, sobre tudo que acontece, né, até o presente momento na vida do indivíduo em si, ele gera umas descargas de uma, como é que eu posso te dizer, nossa, São as beta-endorfinas, né? A serotonina, então são as endorfinas positivas. Sim. Satisfação plena, né? E eu não sei porquê, eu estava ouvindo você falar sobre o momento em si, e eu acabei me remetendo lá nesse vídeo que eu ouvi hoje cedo. Eu achei aquilo fantástico. Olha, muito bem lembrado, e isso realmente existe alguns experimentos já feitos em relação à questão da importância e do benefício da gratidão. Interessante que você acrescentou um item, né? Quando eu estava ouvindo você falar do momento presente, porque realmente, quando a gente integra a sensação, pensamento, sentimento, intuição e emoção, nós só conseguimos fazer isso estando no momento presente. E a gratidão, ela é algo que quando você emana do momento presente, ela gera para você essa qualidade de presença. Existe, nesses estudos que foram feitos da gratidão, foi feito inclusive em Harvard, por uma brasileira. E durante 3 meses, o grupo dela, ela pediu que todas as noites a pessoa escrevesse, era um grupo de 60 pessoas, escrevesse 10 coisas pelas quais era grato daquele dia, daquele momento. E fez isso durante 3 meses, com 2 grupos. Um grupo foi feito, um grupo não foi feito. E o que ela observou, que o grupo de controle teve uma melhora no transtorno de humor acentuado, né?
Então, em alguns segmentos, eles dizem que a gratidão, ela seria a mãe de todos os outros sentimentos positivos. Ela te abre para um espaço das mais elevadas emoções. Porque nos estados mais elevados de consciência, você tem pensamentos de ordem superior. Então, são pensamentos criativos, não é aquele que a gente chama, né, um monte de macaquinho pulando que vai passando aleatoriamente na cabeça. Não, são pensamentos de ordem superior. Você tem emoções que não são essas emoções que te sequestram e te deixam triste ou irado, raivoso. Não, são emoções que te elevam e que te tornam mais criativos. Te dão êxtase, entusiasmo, né? E eu gosto muito de usar um termo que é a esperança ativa integrativa, porque ela te leva a uma ação integrada com a sua subjetividade. Não é simplesmente a coisa do você esperar e achar que só de agradecer você vai resolver tudo. Não, ela mobiliza em você ações, ela mobiliza em você motivação que te vislumbra uma perspectiva de futuro integrada às suas necessidades mais elevadas, né? E só para complementar uma coisinha, em neurociências, a contribuição da última década tem sido fantástica. Hoje, por exemplo, eles conseguem mostrar que as práticas de presença, de meditação, elas estimulam maior feixes de ligações. Aqui a gente tem um feixe que se chama corpo caloso, que liga o hemisfério direito ao esquerdo. Quanto mais prática de meditações, de presença, não precisa só parar e meditar, né? Mas você vai beber uma água, você realmente sentir, eu estou aqui, eu estou te vendo, eu estou te sentindo, você está por inteiro naquilo que você está fazendo. Isso é um estado meditativo. Às vezes a gente confunde técnica de meditação com estado meditativo. O objetivo é estimular a qualidade de presença, o estado meditativo em tudo que você vai fazer, seja lavar uma louça, seja estar com alguém. E o que ela promove? Além de ligar o hemisfério direito ao esquerdo, isso te torna mais criativo, mais intuitivo. Isso também aumenta essa substância branca, que é chamada substância das funções corticais superiores. Ela tem um espaçamento. Foi constatado em pessoas que têm uma prática diária de meditação há mais de 10 anos. Isso resultou há uns 6 anos atrás, sobre o Mathieu Ricard como o homem mais feliz do planeta, né? Ele foi uma das pessoas que foi estudada. Então, é muito bom e muito importante que hoje a neurociências ela está entrando nessas temáticas que antes eram consideradas, eu diria para você, até pouco sérias, né? Era como se, isso não é importante. Então, nós começamos lá, 2 décadas atrás, com as crianças, que brincar é importante, brincar é coisa séria. E aí começou todo o movimento de pesquisar coragem, gratidão, alegria. Sobre a alegria, a pesquisa em neurociências, ela mostra que ela produz no nosso cérebro uma molécula de anandamida. Foi chamado anandamida porque a Ananda significa bem-aventurança, bem-estar. Então, a alegria genuína, ela produz essa substância no nosso cérebro e que é considerada um endocannabinoide. Por quê? Ela te dá o mesmo estado que, por exemplo, a cannabis te traz, mas você não precisa fumar a maconha, por exemplo. Você não precisa ingerir a cannabis. É um endocannabinoide, a cannabis interna que produz em você esse estado de insight, de expansão, através da alegria genuína, alegria com gratuidade.
que não envolve você ter ganho nada, nem você ter conquistado nada. É uma alegria genuína, né? O Dalai Lama fala um pouco dessa alegria. Ele diz, a maior alegria dele é quando ele abre o olho pela manhã e ele percebe que ele está vivo. É estar presente em tudo, de fato, que a gente faz, né? É estar presente, é se envolver de fato, né? É isso Tem, mesmo. inclusive, um filme chamado Amor, Poder Além da Vida, Sim, sim. que fala exatamente isso, né? Mas olha, eu estou vendo que parece que o Giovanni conseguiu voltar aqui. Giovanni, você quer fazer uma pergunta? Será que você consegue agora? O Poder Além da Vida é uma história Cris? verídica do... Vamos Oi, ouvir. Desculpa. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Ah, então tá, eu configurei meu telefone aqui. Na verdade, não, foi bem explicativo, gostei, adquiri conhecimento, a gratidão de aprender cada vez mais. Esses assuntos, assim, tem um anseio por aprender cada vez mais como funciona nosso cérebro, como a importância da neurociência, como ela muito bem falou. E para mim foi uma experiência incrível, quero continuar aí aprendendo cada vez mais com vocês. Gratidão mesmo. Eu estou ouvindo, estou como ouvinte, né? É gratificante saber um pouquinho mais do que a Vera tem para colocar para nós, né? Um assunto sobre a consciência, né? É muito interessante. E esse assunto que ela colocou sobre o efeito da presença, né? Da gente estar presente em tudo que a gente for fazer, já é um momento de uma pequena ampliação, né? Acredito, da nossa consciência. Acho que foi isso que ela me passou. Não sei se eu estou errada, mas foi o que eu entendi, que a gente mantendo a atenção plena em algumas coisas já é o momento de ampliar nossas percepções, a nossa consciência. Gostei. É bem isso, Veridiana. Eliana, né? É bem isso. Existe em cada ser humano uma individualidade criadora. Então, quando você fica presente na experiência que você está vivendo, você coloca essa individualidade criadora e agrega para você. E você amplia, né? A gente costuma dizer, às vezes a pessoa ouve até coisas mais inteligentes do que aquilo que a gente disse, porque ela coloca essa individualidade criadora, aquilo expande no interior dela, ela agrega com as experiências vividas. Então, tudo isso acontece simultaneamente no momento presente. Então, é isso que vai ampliando a nossa consciência naturalmente, vai despertando, talvez por isso que se coloca muito o termo despertar, porque é algo que já existe. Só queria pontuar uma coisa, quando você colocou, Cristiane, quando a criança nasce, ela está aberta a tudo. Eu diria, ela vem dessa unidade, ela vem dessa consciência plena, mas ela não tem consciência. E aí ela vai entrando num caminho estreito, mas evolutivo, para ela retomar a essa consciência novamente, tá? Eu posso depois estar mandando assim alguns textos, eu já até havia separado, que a Cristiane havia me pedido, que fala um pouquinho sobre esse processo evolutivo das 7 etapas de valores, de consciência, porque é algo que cada vez mais nós vamos experienciando, né? Nós vamos detectando no nosso afazer, no nosso dia a dia. E talvez uma dica também interessante, a Cristiane falou sobre O Poder Além da Vida, vale a pena assistir, é um filme que é uma história verídica do Dan Newman, e lá retrata bem essa qualidade de presença. E pode acontecer a qualquer momento, num jardim, numa prática. A Lubrat trouxe ele, né, para o Brasil alguns anos atrás. Em 2010, no nosso congresso de Felicidade Autêntica, a gente trouxe o Dan Newman, que é o protagonista desse do livro. Desse filme. Aliás, ele tem uma série de livros muito bons, né? Ele tem um livro que se chama A Importância de Cada Momento, que é
é uma outra forma de falar do poder do agora, que o Eckhart Tolle lançou bem depois, mas ele tem vários livros bem interessantes, é uma pessoa muito especial também. Bom, vocês perceberam que a Vera é um oráculo de milhares de conceitos dentro dela. Nós teríamos aqui várias horas de conversa com a Vera e com certeza ela saberia responder muita coisa para a gente, né? Do que ela estuda, daquele objeto de estudo. Eu tive a honra de ser aluna dela e agora mais ainda de tê-la novamente em minha vida, trazendo esses conceitos, disponibilizando todo o seu conhecimento e bagagem para nós nesse momento. Então, assim, eu quero agradecer imensamente, Vera, de você estar aqui com a gente, de estar compartilhando todo o seu conhecimento, tudo que você agregou ao longo de sua vida. E eu vejo essa paixão dentro dos teus olhos, essa vontade de estar junto com a gente, de compartilhar. Eu sou muito grata a isso, né? E eu gostaria de, se vocês tiverem interesse, quem está aqui, de receber esse conteúdo que a Vera preparou especialmente para nós, coloque um e-mail para mim aí no chat, manda para mim um e-mail que eu compartilho com vocês. Eu vou editar esse vídeo e eu vou colocar ele disponível no YouTube, porque algumas pessoas chegaram um pouquinho mais tarde e tal, então vai estar na íntegra lá no YouTube para vocês. Daqui 2 ou 3 dias isso já vai estar disponível. Vera, muito obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui trocando, refletindo junto com vocês e cada vez mais sentindo que esse é um caminho da nossa humanidade, né? Então, é uma grande alegria poder partilhar, poder ouvir, poder receber também a contribuição de vocês. Eu acho que juntos a gente pode somar muita coisa positiva. Agradeço bastante. Vou mandar para vocês, para a Cristiane, o texto. Se vocês tiverem interesse em aprofundar um pouquinho mais, tem alguns livros que foram publicados. Tem um que foi publicado há muito tempo atrás, que é esse, A Psicoterapia Transpessoal. Depois tem a Psicologia Transpessoal, que foi a minha tese de doutorado. Recentemente a gente fala bastante sobre espiritualidade, consciência, esse outro, abordagem integrativa transpessoal. Então, se vocês tiverem vontade de se aprofundar, de quiserem conhecer também um pouco mais sobre a Lubrati e também sobre o texto que eu vou mandar para a Cristiane, para ela passar para vocês. E uma grande alegria e gratidão por poder estar aqui junto com vocês durante esse momento. Gratidão. Só uma última coisinha. Gratidão. Eu estou transmitindo aqui, a lógica Vera está em Campinas, mas o convite para a Vera foi do Instituto Alure Expansão da Consciência, que fica em Vinhedo, e nós temos aqui cursos presenciais, e agora, devido à situação atual, nós estamos fazendo alguns bate-papos aí, em lives, de autoconhecimento e foco no autodesenvolvimento. Então, fiquem atentos, manda para mim os contatos, que a gente vai, sempre que possível, manter vocês informados de tudo que está acontecendo aqui. E se você me permitir falar, eu só queria reforçar que no Instituto Alure vocês têm um espaço maravilhoso, porque ele tem essa expansão da natureza, ele tem essa possibilidade de troca e de conexão com algo que é nos dado com total gratuidade, né? Uma natureza exuberante, um espaço maravilhoso e um carinho assim muito grande da Cristiane e do Aloysio em receber as pessoas para os eventos do Instituto Alure. Quero parabenizar o Instituto por todo esse trabalho que você vem fazendo. Eu tenho acompanhado, tenho até assistido algumas lives e agradecer a esse momento com você. Gratidão, querida. Obrigada. Beijo gigante, viu? Muita gratidão.